Olá pessoal, bem-vindos. Esse é o canal do Bela Tchau. Eu sou Angélica Guiar. Hoje é 24/2. Tô até olhando para. Tô um pouco perdida, né? É 24/2 de 2020. Agora são 16h46 aqui na Itália. Eu falo da região da Lombardia, região de Como, no norte da Itália. Bem, eu ia fazer um vídeo ontem, eu tô querendo fazer vídeos diários, né, para tranquilizar as pessoas no Brasil, não para alarmar, mas tentar passar para vocês o que está acontecendo e de repente a gente até aprender alguma coisa com os acertos e erros, porque estava acontecendo aqui na Itália, para eventualmente, de novo, batendo na madeira para que nunca aconteça isso no Brasil, mas é uma realidade, o vírus é uma emergência global, né? O coronavírus. A Organização Mundial de Saúde já decretou, né, emergência global, né, por conta da periculosidade desse vírus, né? Ele não é mortal, as pessoas estão falando, mas não é mortal. De repente a gripe mata mais do que o vírus, né? Esse coronavírus, é verdade. Mas ele é muito contagioso, né? E isso implica um monte de coisas, né? Imagina, nem sempre o vírus não age da mesma maneira no mesmo organismo, né? Eu já fiz aí uma enciclopédia, como se diz em italiano, né? Toda uma coleção aí, porque são tantos especialistas, é claro, a gente escuta especialista falando e desmentindo outro especialista, enfim, você não sabe para onde, né? Para onde olhar, mas enfim, cada um tem um pouquinho de verdade e eu vou trazer um pouquinho do que eu ouvi nesses dias, né? A última vez que eu fiz o vídeo foi se eu não me engano, foi no sábado, fiz o vídeo no sábado, estava tudo acontecendo assim, muito rápido, o paciente índice que eles falam, né, que foi o primeiro paciente, não foi o paciente zero, aquele que contaminou, mas foi aquele que eles começaram a detectar a presença do coronavírus, ele foi diagnosticado sexta-feira à noite. Vocês não podem imaginar o que aconteceu, né? O que está acontecendo por aqui de sexta-feira à noite até hoje, na segunda-feira, está acabando o dia, né? Às 5 horas vai ter um boletim com a Proteção Civil e me parece o ministro da Saúde, o primeiro-ministro italiano vai falar também, dando novidades, né? Só piorou, infelizmente. Agora, até esse momento, são 219 pessoas contaminadas, são 7 mortos, mas confirmados são só 6, né? Tem uma morte que ainda não foi oficializada, mas algumas fontes estão já dizendo, né? São pessoas idosas, né? Mas isso não quer dizer, tem gente jovem que também está mal no hospital, primeiro paciente, o paciente índice está mal no hospital, é um rapaz de 38 anos, né, ele é um atleta, então não quer dizer que se você é jovem você está livre, né, as crianças até os 10 anos ele não tem nenhuma periculosidade, né, não é fatal, né, agora não tem nenhum caso registrado. Mas o que eles estão falando? Que o vírus italiano é diferente daquele chinês. Então tá todo mundo aprendendo a toda hora o que está acontecendo, né? O que está com os acontecimentos, né? E na verdade a sensação que passa é que agora eles estão fazendo exame em todas as pessoas que estão resistentes, né? Aos antibióticos, a todo o tratamento, as pessoas que estão em estado muito grave nos hospitais por conta da gripe, né, da gripe do inverno que todo ano acontece. Então, nessas pessoas eles estão aplicando, estão fazendo os tampões que eles estão falando para ver se a pessoa tem o vírus ou não, e aí eles estão detectando que as pessoas têm complicações
mesmo por conta do vírus também, né? Então tem um histórico de doenças, muita gente com câncer, a maioria com mais de 80 anos, mas tem gente mais jovem, com 70, né? Uma das vítimas, 70 e poucos anos, enfim. Então, por que ele assusta tanto? As pessoas estão delirando aqui na Itália, já começou o delírio total, né? Então, já começaram a saquear supermercado, né? Então, eu falei no último vídeo que eu fiz, que eu fui ao supermercado, eu vi as pessoas, assim, muito tranquilas. Eu já estava apavorada, né? Agora eu estou me acalmando, porque a mente tem que, né? Você tem que se acalmar, porque numa hora dessas, você tem que, né? Respirar fundo. Eu sou uma pessoa assim, quem não é religioso, me desculpe, mas a fé é uma força, né? Eu não sou Carola, mas eu tenho a minha fé interior, então eu me apego muito, estou rezando por mim, pelo meu marido, pela Itália, pelo mundo, né? Pelas vítimas na China, agora tem o Irã também, a Coreia, mas o que é fato é que a Itália, de um dia para o outro, no final de semana, virou o terceiro país, né? Com maior números de pessoas contaminadas pelo coronavírus, né? Então, isso assusta um pouco, né? Então, de um momento para o outro, teve, né? Estourou. Hoje, Milão está fechada praticamente, as aulas, eles encerraram as aulas, fechou as igrejas, não tem missa, tem muitas cidades onde tem, assim, numa parte da Lombardia, onde está como se diz, o centro, né, o pico da epidemia ali, então ninguém entra, ninguém sai, tá lá a polícia, o primeiro-ministro falou, se for preciso a gente vai colocar o exército, ninguém entra, ninguém sai mesmo. Eu vi gente que precisava pegar medicina, remédios, porque tá fazendo tratamento de câncer e não podia passar, sendo que eles avisaram que ia ter um corredor, né, para essas pessoas, né, eles deram um nome, que era um corredor muito importante, ali tinha que, né, salvar essas pessoas, salvar a passagem, né, liberar passagem para essas pessoas, e não está acontecendo. Enfim, então, o que você está vendo, supermercados, todo mundo acabou, parece assim que passaram os gafanhotos, de um momento para o outro. Ontem à noite, um amigo do meu marido passou no WhatsApp, ele foi no supermercado, não tinha nada, absolutamente nada. Aí as pessoas falam, mas o que eles compraram? Compraram macarrão, molho de tomate, água? Não, as pessoas compraram de tudo, parecendo que tem uma guerra, né? Que caiu uma bomba, vai cair uma bomba, então todo mundo vai para o bunker, né? E tem que se salvar. Então tem assim o senso, né? Aí você escuta as opiniões, tem gente que não acredita, se eu tiver que pegar o vírus, eu pego mesmo, o tipo da tribo, daqueles que não tomam vacina, daqueles que fazem amor sem preservativo, né? Sempre tem, né? Sempre tem aquela tribo que põe na mão de não sei de quem, porque às vezes nem tem fé, né? É só inconsequente mesmo, né? Põe em risco a vida dele e a vida dos outros. E tem aqueles outros que não querem mais sair na rua. Tem gente deprimido já. Então, tem assim, tipo, na igreja, as missas, não tem missa, vai ser missa pela internet. Então, vão celebrar funerais e casamentos, mas com porta fechada, com as portas fechadas só para as pessoas mais íntimas. Olha o nível. Fechou o museu, fechou as universidades, essa semana estão fechadas, né? Falei, escolas, então, alguns lugares nem o correio está funcionando, então só tem padaria. Dizem que o supermercado vai continuar entregando. Isso eu estou falando aqui na Lombardia, o Vêneto e Piemonte. Então a gente pega a bota, o mapa da Itália é uma bota, imagina uma faixa de cima da bota, que é toda a região norte, a gente está, né, à mercê de sei lá o que, né, porque tá todo mundo dizendo, tá em evolução, o quadro tá em evolução, mas a gente não sabe, né, que evolução é essa, porque eles estão fazendo e aprendendo, né, fazendo e aprendendo.
Então, é isso, pessoal. A situação, não quero. Eu sei que os meus parentes, meus amigos, né, muita gente que tem parente aqui no Brasil, na Itália, não fique nervosos, né? Falei, ai, a minha filha tá, ai, minha Nossa Senhora. Nós somos grupo de risco, porque meu marido é médico de família, né? O médico de família, aqui na Itália tem um médico de família, né? Que tem que morar na cidade, nós moramos na cidade onde moram os pacientes dele, então ele já tem muitos médicos e enfermeiras que estão no hospital, já foram os primeiros a serem contaminados praticamente, porque ninguém sabia. Na verdade, o primeiro paciente, o rapaz que deu o alarme, né, com o caso dele, o caso índice, ele, na verdade, já tinha ido no pronto-socorro 2 vezes. Na terceira ele ficou, porque ele estava muito mal e alguém lembrou de fazer um exame e aí deu positivo. Então, tem muitos médicos, ele contaminou metade do hospital, né? Quem lidou com ele, quem estava no pronto-socorro, contaminou. Porque o hospital é lugar de cura, mas é também lugar de contaminação. Então, ninguém vai passear no hospital, viu, gente? Eu sempre falo isso, ninguém vai passear em hospital. Você vai em hospital em último caso. Então, o meu marido é grupo de risco, não tinha nenhuma informação, chegou ontem à noite, então ele vai ter que fazer uma triagem pelo telefone, saber mais ou menos o estado do paciente, como é que o paciente está, né, para depois ele marcar um horário, né, para receber esse paciente. Se for uma suspeita, se tiver lá, né, febre persistente, tosse, já está, não consegue respirar, então ele nem vai ver, porque vem direto, isso é ordem, né? Isso é ordem do governo italiano, do Ministério da Saúde, ele vai chamar um número, né? E esse número vai pegar essa pessoa e vai levar para o hospital, porque não tem cura. Quando eu falo cura, eu falei até no outro vídeo, eu tenho que eu falei, preciso esclarecer isso. Cura quer dizer tratamento. Em Itália é tratamento. Se você está na Itália, às vezes você escuta, essa cura. Cura na Itália é tratamento. Não tem um tratamento que vai te curar, no caso, vai ajudar você a melhorar, né? Ele vai, na verdade, ele é coadjuvante, é de suporte, né? Se você não está respirando, você vai para o hospital, né? Você vai receber o tratamento da ajuda respiratória e teu corpo vai, né, seguir. É um vírus, pessoal, é um vírus, né? Que nem no Brasil, eu tenho os meus netos pequenininhos, é tudo virose, né? Minha filha, minha nora, minha filha vai para o hospital com as crianças, é virose, então isso é o futuro, infelizmente, né, a gente está exposto, são inimigos que a gente vai ter que lidar, né, dizem que o coronavírus, ele já existe há muito tempo na natureza, né, então, estão analisando, parece que é das fezes do morcego, então tem, né, o pessoal aí, os especialistas, está dizendo que ele já existiu, mas ele está evoluindo, né, e quanto mais ele está contaminando as pessoas, ele está enfraquecendo, né? Isso é contraditório, mas ele está se enfraquecendo. Espero que seja assim, né? E é isso. Então, a gente está aqui na linha de frente, não vou dizer que a gente está tranquilo, porque a gente não está tranquilo, né? Está preocupado até com essa histeria, né? Os trens não estão circulando, que nem quem conhece aqui a Itália, Cadorna, né? Que é a estação de trem aqui do lado da minha casa, que vai direto para Milão. Se você... Eu vi pela televisão, está deserta. Parar Milão é uma coisa do outro mundo, vocês não sabem o que é Milão. Milão, quem não conhece, é o centro do universo italiano, de negócios, de estudo, de moda, de passeio, de design, de tanta coisa. Então, parar Milão não é fácil. Giorgio Armani, anteontem, ligou para o Sala, que é o prefeito de Milão, e falou, olha, não vou colocar em risco ninguém, vou desfilar, as minhas modelos vão desfilar com a porta fechada, né? E nós vamos passar tudo por telão depois para as pessoas, para elas verem a tendência, as novas tendências, né? Moda inverno, outono e inverno 2021, ou 2020, me parece, 2020.
Então, é isso. É isso, pessoal. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias, então, para o pessoal que está aí no Brasil, está preocupados, para vocês que estão na Europa, a gente está recebendo já retaliação, né? Vai para a Áustria, já pararam um trem para ver, tinha 2 pessoas alemães passando mal dentro do trem, e eles, né, foi um ciricutico, né? Então, estão dizendo que vão parar e vão fechar a zona Schengen, né, aquela de livre circulação para os estados da União Europeia, para os países que fazem parte da União Europeia. Então, tem muita coisa assim, sabe? Toda hora tem notícia, toda hora tem notícia. Falei, não, vou passando, vou fazendo esses vídeos e passando para o pessoal e dizendo o que está acontecendo, né? Então, tem uns números, se você está aqui na Itália, eu também estou pensando assim, meu Deus, tem muita gente que não vê televisão, né? Não vê, porque eu tinha amigas brasileiras casadas com italianos ou amigos que moravam aqui que não se ligavam, não via TV, não lia jornal. Então, quando ia saber da notícia, o que estava acontecendo no país, já era tarde, a notícia já estava velha, a coisa estava velha. Então, é uma das coisas que eu falo, se você mora em outro lugar do mundo, você sabe muito bem o que eu estou falando, se interessa pelo que está acontecendo no país, não estou falando só nesse caso de epidemia, mas em qualquer situação, se você não estiver inteirado com o que está acontecendo, às vezes você, né, é difícil, né? Eu tenho um caso muito, bem triste para contar, agora eu lembrei, eu falei, de repente, né, só para você ver, não é isso, foi uma infelicidade, mas uma família inteira, me parece, não sei se eles eram do interior de São Paulo ou de Minas, eu não sei. Eles se mudaram para uma casa na Sardenha, e aí eles tiveram uma enchente e eles alugaram uma casa que era quase um porão, né? Então, você tem aquelas casas que eles têm, que eles fazem como se fosse uma outra casa embaixo, e alugou essa casa, né, para essa família de brasileiros. Eles não sabiam que, nesse caso, quando chove, tem essas enchentes, quem mora assim, nesses lugares bem baixos, tem que sair. A família inteira morreu, né, porque quando a água veio com toda a força, fecharam as portas, e uma família inteira de brasileiros morreram dentro dessa casa. Aí eu ainda escutei na televisão alguém dizendo, mas será que eles não sabiam que tinham que sair, que nesse momento... Não, às vezes não sabia. Às vezes não sabia. Às vezes é brasileiro que só se relaciona com brasileiro, entendeu? Pessoas que acham, né, tão envolvidas em outros aspectos da imigração, de repente, de trabalho, de juntar dinheiro, de dificuldades, de coisas, que não se liga, né, no que está acontecendo. Então, eu vou passar uns 2 números, se vocês estiverem na Itália, né, e vocês já devem saber, se não, vocês anotem 800 894545, se você está na Lombardia, e se você está na região do Vêneto, 800 46 2340. Esses são os números que você tem que chamar, fora o 1.500 que é do Ministério da Saúde, que ele vai te dar informação, né, do que está acontecendo. Imagina que foi pela primeira vez na história cancelar o Carnaval de Veneza. Cancelaram. O prefeito de Veneza estava assim, sem cor hoje, dando entrevista, para você ver o pé da situação. É dinheiro que não acaba mais. Dinheiro que é assim, que foi embora. E Veneza sofreu com a água alta que aconteceu no final do ano. Você vê, não tá passando no melhor momento. E nessa a gente está junto, né? Então, gente, eu vou deixar aqui nos comentários se vocês quiserem. Eu estou pensando em deixar também o número do WhatsApp, vou criar um grupo para quem quiser informação, né? Então, no meu WhatsApp eu vou colocar aqui embaixo, se vocês tiverem interesse, né? Também porque de repente as pessoas falam, de vez em quando, né? Que eu quero saber tanto. Aí a minha filha estava falando, mãe, no Brasil não vem porque no Brasil faz muito calor. Tomara que não venha, porque ele não suporta calor mesmo, né? Então, assim, para você
tá, para você combater, né, algumas regras que eles estão falando, é realmente água quente, lavar a mão com água quente. Às vezes as pessoas falam, lavar a mão é básico. Gente, mas lavar a mão não é fácil. Lavar a mão, eu estava vendo um médico falando hoje, né, então ele estava falando, você tem que começar desde o pulso, você lava os pulsos, você lava o dedão, o outro dedão, você lava entre os dedos, em cima da mão, embaixo da mão, na unha, na palma da mão, quando você faz assim, o sabão entra dentro embaixo da unha, né? Você lava, então tem que durar mais ou menos 40 segundos, né? 40 segundos. Então você tem que lavar bem as suas mãos, né? E usar os desinfetantes e tudo mais. A superfície ali, eu já falei, esqueci de falar no outro vídeo, mas você pode limpar a casa, limpar tudo com a roupa, com cândida ou com álcool, com desinfetante. Na Itália tem um monte de desinfetante, vou fazer um vídeo só para falar das coisas que, como eu faço, independente do vírus ou não, eu sempre coloco desinfetante na máquina de lavar, tenho muita coisa com isso de desinfetante, eu vou fazer um vídeo só para você, se você mora aqui na Itália, e você não conhece ainda os produtos, eu vou te mostrar o que deve usar, o que não, e como deve ser usado, e fica atento. Então, eu estava dizendo também que está sendo, tem uma coisinha até para dar risada, né? A Itália está sofrendo já pressão, né? Está dizendo, os outros países, está todo mundo olhando, né? A Itália está procurando, né? Está dizendo, tá saindo muitos casos, é o terceiro já país no número de contaminados com coronavírus, mas é que ela está procurando, está fazendo teste em todo mundo que acha que tem que fazer um teste, vai lá, vai fazer o seu teste. Apesar que dizem que você pode, naquele momento, dar negativo, daqui a pouco você pode contaminar, você pode pegar o vírus aqui, né, entrar em contato com uma pessoa, um portador que nem tá doente nem nada, mas te passa o vírus, né? Então tem um monte de dinâmicas aí de contaminação, de se infectar aí com esse vírus que ainda não está muito clara, né? E é isso, pessoal. Então, o álcool, eu ia mostrar para vocês, deixa eu ver onde tá, que eu vou fazer um vídeo só com as limpezas, eu não tô achando aqui agora, mas só com as limpezas, as coisas, os lencinhos umedecidos, na internet para você ver um líquido, aquele gelzinho para você limpar a mão, tá custando 58 euros, né? 58 euros. Então, uma máscara que a gente não queria outro dia, antes de estourar tudo isso, no sábado, meu marido achou caro 5 euros, agora está custando 50, 80 euros um pacotinho. Estão aproveitando, estão entrando na casa dos velhos, dizendo que estão controlando, vieram controlar a febre para ver se, né, fazer um tampão, né, que seria quase como se fosse um grande cotonete, como eles fazem para tirar o DNA, né? Para essas pessoas de idade, para roubarem essas pessoas de idade. Bem, enfim, está acontecendo de tudo aqui na Itália. Então, se você está aí na Europa olhando para a gente aqui, pensando, olha, tem um senhor que veio de um lugar contaminado, foi para a Inglaterra, isso ele viajou na quinta-feira, ele deu depoimento no jornal. Quando ele chegou na Inglaterra, ele viu na sexta-feira que quando estourou tudo, no sábado de manhã, ele viu o que aconteceu, ele foi para a prefeitura, a mulher dele é professora na Inglaterra, em Londres, foi e falou, olha, eu vim daquele lugar lá da Itália que está estourando os casos e tudo. Sabe o que falaram para ele? Olha, fica na sua casa, sua mulher pode dar aula com as crianças, né, na sala de aula sem problemas. Ele falou, se não tem nenhum sintoma, não tem problema. Então, às vezes, porque se você vai procurando, a Itália vai sofrer economicamente, vai ficar isolada, né? Já tem, né? Então, mas ela botou o dedo na ferida, vai até o fim, né? Ela quer mostrar que, né? Vamos ver, vai colocar, confia muito nos médicos, no sistema de saúde, né?
Esperando que tudo dê certo, que a gente consiga superar isso, né? Eu vou terminar falando uma coisinha bem rápida aqui, até para dar risada, né? Que não tem muito de dar risada, mas só para você pensar. Tem um avião da Itália que foi para Maldiva, né? Para Maldiva. E aí chegou lá, foi essa manhã, me parece. 70 pessoas não puderam descer do avião porque vinham eles olharam quem era do Vêneto, quem era da Lombardia, não podia descer. Deu 70 pessoas que não poderiam descer, inclusive um piloto e uma assistente de voo. Aí falou, só vai ficar quem vai ficar em quarentena. Quem quiser se sujeitar a ficar em quarentena, vai ficar em quarentena e depois pode ficar na ilha, né, fazer as férias e tudo mais. Aí 40 pessoas não aceitaram, 30 ficaram, 40 voltaram, inclusive o piloto e uma assistente de voo, que não pôde nem descer do avião, para você ver. Já começou. Quer dizer, quando veio italiano, veio da Itália, não. Dentro da própria Itália, né? Você vê em Capri, na ilha de Capri, lá aqui, como se chama? E descendo, meu Deus do céu, agora não vem o nome, em Nápoles, né, em Capri, eles não estavam aceitando turistas que vinham nem da Lombardia nem do Vêneto. Aí o governador da região falou, nada disso, pode tirar essas medidas aí, né? Aí o pessoal daqui da Lombardia falou, tudo bem, quando o vírus chegar aí, porque o vírus não vai ficar quietinho. Tomara que não chegue, mas se vai chegar aí, vocês não venham para cá nos nossos super hospitais, porque realmente tem várias realidades, né? E no norte dizem, tem muita coisa mesmo, porque eu não conheço todos os hospitais da Itália, né? Mas diz a lenda que aqui o sistema sanitário nacional é melhor. Enfim, essas são as notícias da Itália. Eu espero que você que esteja no Brasil aí não fique assustado. Se você está na Itália, a gente está no mesmo barco. Vamos acompanhar aí, vamos rezar, vamos torcer, né? O que a gente pode fazer? Ficar quietinho, todo mundo na sua casa. Hoje, na minha cidade, não tem nem barulho, não tem, porque as escolas estão fechadas, então, e as pessoas, muita gente não foi trabalhar, muitas empresas fecharam, né? Então, tem muita gente trabalhando de casa. Então, tá tudo um silêncio surreal. Enfim, e se você está na Europa preocupado, né, preocupado aí com o que está acontecendo na Itália, que vai chegar ou não vai chegar esse vírus onde eu tô, tá assim, né, tem 2 casos na Espanha, tem 20 na Alemanha, tem 12 na França, tem 6 na Inglaterra, né, mas a gente nunca sabe, né, aí o ministro falou, uma pessoa falou na televisão, eu quero que eles vão no hospital e fazer o teste nas pessoas que estão muito mal no hospital, para ver se tem coronavírus ou não. Enfim, essas são as notícias, espero dar um boletim melhor, né, mas a gente está aqui no meio, né, e que Deus nos proteja. Até a próxima, pessoal.